Então quer dizer que tem que segurar a fominha. Tá com fominha, Ramon? Tá com saudade de sentir fome? Eu tô com saudade de sentir fome. Eu vou fome, cortar essa pra comida você. sua, transformar essas 3, 4 refeições suas em uma só e eu quero ver. Eu queria tanto sentir uma fominha para ficar com o estômago cheio, velho. Juro pra você. Para de reclamar, sua bola. E quando eu tô com fome, eu quero comer de novo. É isso mesmo. Ninguém fica feliz, né, cara? Ninguém está satisfeito. A grama do vizinho é mais verdinha, entendeu? O prato da outra pessoa é mais gostosa que o seu e é assim que a vida funciona. E hoje nós estamos aqui para falar de fome e saciedade, falar de estratégia para segurar a fome. Tem que sentir fome ou não tem? E aí, como é que funciona nesse jogo aí de ficar sequinho, magrinho, gostosinho pro verão? Hoje eu vou dar a manha aqui para quem precisa passar fome. E tem que passar por isso e sabe que não tem outro caminho, velho. Tem determinadas formatações de corpo que você precisa passar fome, isso é inevitável, você vai passar fome. Se você comprar a ideia de que você quer ter um corpo definido e seco, você vai ter que passar fome, né? Magro dá para ser tranquilamente, a gente já falou isso no podcast anterior. Se você não escutou, volta lá e escuta, por favor, tá? Porque aqui é a continuação. Aqui a gente tá dando a manha para quem vai chegar nessa fase ou tá passando por essa fase e precisa, sei lá, Daniel, precisa de alguma estratégia, de alguma manha. Pelo amor de Deus, como que tem gente que consegue e tem gente que não consegue? Isso. Primeira coisa, gente, pra gente poder se situar, a gente tá entrando aqui numa progressão de ensinamento onde todo mundo deseja ficar seco com o corpo de referência. Existe um processo para que isso aconteça, tá? E depois de um tempo onde você já está magro, onde você já alcançou o melhor corpo da sua vida, onde você já está com bastante definição no seu corpo, você quer ir além. E para poder ir além, existe um sentimento instintivo que o seu corpo tem de te tirar dessa situação. Não é natural você ficar sequinho, você ficar com a pele fina colada em toda a sua musculatura. E para isso a gente usa determinadas estratégias que visam enganar o corpo, né, Ramon? E visam também controlar certos tipos de as cascatas hormonais que vão fazer com que você sinta fome. E aí existem várias estratégias para você poder identificar o que é fome, o que é vontade de comer, o que não comer, o que evitar. E é justamente o motivo da gravação desse podcast. Vários dos nossos alunos, eles passam por isso. É muito importante dizer que é um processo inevitável. Algumas pessoas, elas passam com mais tranquilidade, né, Ramon, do que outras. Então, existe um fator genético, um fator metabólico para isso também. Mas, no final, aquele sentimento de ter que segurar a fome, comer a comida, nenhuma quantidade de comida matar a vontade de comer vai acontecer e isso vai ser inevitável. Inevitável. E só fazendo um paralelo aqui, lembrando que, quando a gente fala em relação às estratégias, existem estratégias com relação ao que o teu coach vai fazer para enganar o teu corpo. Né? Uhum. E existem estratégias o que você vai fazer para enganar a fome. Então a gente estava falando no podcast anterior das estratégias que a gente usa para enganar o corpo, né? Fazer as oscilações, a intermitência e tudo mais. Agora aqui a gente vai tratar das estratégias que você vai usar para, sei lá, passar, ludibriar, porque não vai ter o que fazer, mano. Não vai ter o que fazer. Você simplesmente vai ter que aceitar. Aceita que dói menos, tá? Aceita que vai ter que rolar, velho. Você vai ficar o tempo todo com fome. Depende, né? Depende. É o que eu quero falar. A pessoa, quando ela é bem orientada, na verdade, quando ela tem disposição para poder se organizar. É muito bacana quando uma pessoa se organiza e tem tempo de ir lá programar, comprar tudo, fazer aquela puta daquela salada perfeita. E é justamente que ela passa por esse caminho muito mais tranquilamente. Eu mesmo já passei pelos dois, Ramon. Eu já passei pelo caos, onde eu pegava, tipo, tinha que comer. Eu colocava lá um arroz com frango e comia de qualquer jeito e ficava morrendo de fome. E teve época da minha vida que eu já fiz cutting, organizando muito mais, controlando a saciedade. Mais carinho. Isso. E para a gente poder começar, Ramon, a destrinchar esse assunto, me explica um pouquinho o que é essa questão de saciedade. Por que um alimento ele te dá mais saciedade que o outro? Como é que funciona isso? Então, a gente vai falar de fome, a gente precisa falar de saciedade, correto? A gente tem muitos exatamente. A gente tem muitos marcadores, né, no sistema digestivo que são, assim, tem muito marcador. A gente pode citar vários. Mas a principal questão ela se simplifica em dois hormônios, que é a grelina e a leptina.
né? Então, sempre quando você for tentar pesquisar, né, para saber um pouco mais de como funciona essa dinâmica de saciedade, fome e tudo que envolve isso tudo, grelina e leptina serão os hormônios que você precisa ter domínio, assim, o mínimo de domínio de conhecimento para poder entender a dinâmica. Mas quando a gente vai tratar de uma forma mais prática, é muito uma questão de volume alimentar. E aí a gente chega na questão que precisa ser entendida, que é de densidade calórica. Um alimento de baixa densidade calórica é um alimento que condensa muitas calorias, muita energia, num pequeno volume, né? E uma baixa densidade calórica é um alimento que tem um volume muito grande, ele vai ocupar muito espaço no teu sistema digestivo e vai ter poucas calorias condensadas ali. E aí a gente começa a pensar sempre que para que você evite, ou pelo menos atenue a fome, você precisa de altos volumes, né, com baixa densidade calórica. Por isso que todo mundo vai ficar batendo sempre naquela mesma tecla. Como a fruta, como a vegetais, bacia de salada, fibras. Por quê? Porque esses alimentos eles têm baixa densidade calórica. Isso. Explicando um pouquinho, gente, para vocês poderem entender, eu quero que vocês olhem para a geladeira de vocês, tá? E aí vamos pensar nos alimentos que te dão mais saciedade. E eu gosto sempre, Ramon, daquela analogia de ir nos extremos. Todo alimento ele é composto de proteína, carboidrato e gordura. Então vamos pegar um alimento que ele seria quase 1 para 1 para carboidrato, por exemplo, açúcar. Açúcar é quase 1 para 1 para carboidrato. Qual que é a particularidade do açúcar no quesito água? A gente fala muito de volume e a gente volta o quê? Sempre que você falar de volume e ocupar espaço no seu estômago, a gente vai ter que falar de água. O açúcar é praticamente um cristal ali super mega ultra desidratado, onde ele fica 1 para 1. É diferente, por exemplo, então, se eu pegar 100 gramas, colocar 25 gramas de açúcar, seria 25 gramas de carboidrato. Vamos pegar uma banana, por exemplo. Uma banana, para dar 25 gramas de carboidrato, ela teria que ter 100 gramas. Ou seja, peraí. Então, eu saí de 25 gramas do açúcar puro para 100 gramas de uma banana, que tem as mesmas 25 gramas de carboidrato. O resto que está ali é água. E a gente usa muito, né? Outras frutas que têm uma quantidade de água maior. Vamos pegar um abacaxi, por exemplo. Para ter as 25 gramas de carboidrato, eu teria que ter 200 gramas. Então, gente, quanto mais água tiver naquele alimento, é o que o Ramon falou, maior volume ele vai ter e a densidade energética dele por porção fixa vai ser menor. Isso, ele vai ser diluído, né? Aquele potencial calórico vai ser diluído em um maior volume. Exato. Né? E outra coisa, para o alimento ter muito volume, ele vai precisar ter água dentro dele e muitas vezes ele começa a ter uma quantidade de fibra muito maior. Fibra vai gerar mais volume e existem vários tipos de fibras e algumas fibras especificamente elas atrasam o esvaziamento gástrico. Algumas aceleram, outras atrasam, depende da composição alimentar que vai ser setada naquela refeição, mas elas podem acelerar, atrasar, dependendo da quantidade de água que isso vai ter também nesse fluxo. E você pode utilizar isso tudo a teu favor, tanto para aumentar o potencial de ingestão, tanto quanto para baixar isso. Então, a fome está muito interligada com o consumo de fibras. E para vocês poderem ter uma ideia, então, essa questão da fome, saciedade, volume da refeição, fibras e quantidade de água, o porquê que, por exemplo, a gente prioriza muito a ingestão de alimentos mais in natura, mais natural. Porque quanto mais água tem um alimento, menor vai ser o tempo de prateleira desse alimento. Então, você vai ter que entrar com os industrializados, por exemplo, para ser vendido ali na prateleira, ele tem que estar muito mais desidratado. Vocês já perceberam, por exemplo, pega uma barrinha de cereal. Uma barrinha de cereal, ela o que gostosa ou não, ela é mais seca. E ela tem uma densidade energética muito maior porque o volume dela é menor. Então, na hora que você está jogando o jogo, vou falar o jogo da saciedade, né, Ramon? Eu nunca tinha pensado nisso. Quanto mais você industrializa um alimento, mais ressecado você ele o desidrata. Isso faz todo sentido. Eu nunca tinha pensado nisso, não. Não? Eu tenho uma matéria na faculdade que chamava a engenharia dos alimentos e ele falava muito sobre essa questão de água, né? E é justamente isso, porque quando você tem muita água num alimento, você tem uma proliferação de bactérias muito maior. Por isso que, por exemplo, você pega açúcar e pega, por exemplo, melado, açúcar. Você não vai ter proliferação de bactéria ali em nada. Igual doce em compota, entendeu? Sim. Você não tem. Se for pensar, então, talvez... O charque, que é a carne desidratada, deve ter muita caloria condensada, não deve? Deve, mas é aquela caloria proveniente de proteína, né? Então acaba que já ajuda bastante. Eu não sei qual que é o índice de gordura do charque, mas
não sei se conserva a gordura ainda e tira toda a água, deve ser um alimento extremamente calórico. Sim, mas olha que legal. Vamos pegar um extremo. Outro dia eu peguei para pesquisar isso, Ramon. Muita gente hoje em dia no Brasil está usando pasta de amendoim em pó. E olha que legal. A pasta de amendoim ela é um alimento ali rico, né? Que o Ramon adora a pasta de amendoim, viu, gente? Ele tem loucura com a pasta de amendoim. Eu descobri que o Ramon, ele começou a gostar de pasta de amendoim tem pouco tempo. Deve ter uma semana mais ou menos, né? Que essa estadia dele em Belo Horizonte, que eu fiquei muito satisfeito. Mas o que acontece? A pasta de amendoim em pó, Ramon, o amendoim ele é rico ali em proteína, carboidrato e gordura. E na hora que você vai no processo químico e transformar isso em pó, parte da gordura, tem que ir embora, porque ele é um óleo e ela não consegue, eu não sei qual que é o processo que pega a pasta de amendoim e transforma em pó, mas... Eu fiquei sabendo que me parece que, um amigo meu me falou, não sei se é verdade, mas é um cara que tem fontes muito boas. Parece que é um subproduto, a pasta de amendoim, ela é um subproduto de todos os alimentos que... É a sobra de tudo que você faz com amendoim, eles criaram essa pasta de amendoim em pó, é um subproduto industrial. Exatamente. Eu já não sei, mas e que é muito utilizada em dieta. Por quê? Porque ela não tem uma quantidade de gordura tão grande, tem o gosto característico da pasta de amendoim, onde eles colocam alguns outros componentes para dar um sabor maior, e ela fica super rica em proteína. Você acredita nisso? Não é tão calórica porque não não tem porque tanta não tem tanta gordura. Ótimo. Então, gente, isso é muito importante, tá? Quanto mais industrializado é um alimento, você pode ter certeza que o grau de saciedade dele vai ser menor. E existe um alimento, Ramon, uma preparação de alimento aqui para a gente poder dar esse exemplo, que ela é fantástica para explicar o que seria muita densidade energética com baixo grau de saciedade e com um volume muito pequeno. Qual que é o alimento? Vamos ver se o Ramon tá ligado. Preparo, você falou? Não, um alimento, uma coisa que todo aluno seu, na hora que você perguntar para ele, você fala assim, o que você está sentindo falta de comer na sua dieta? Qualquer coisa, o aluno seu vai falar, o que é? Cara, agora me deu um branco. Galera, vocês estão sabendo? Eu tô... É bolo? Bolo? Não, é que... Ô, Danilo. É bolo. Eu tô soprando para ele aqui. Eu soprei pra ele. Eu falei, é bolo, Ramon. Mas aqui, galera, olha só, Ramon, que loucura. Isso na hora que eu fui explicar pra uma pessoa o porquê que bolo é ruim, que eu sempre falo, não, bolo não é o tipo de alimento legal pra ter em dieta. Aí essa pessoa me contestou. Ela falou assim, Danilo, me explica o porquê que bolo não é bom. E eu nunca tinha explicado pra alguém assim, eu comecei a viajar. Falei, olha, vamos pensar o seguinte, o que é o bolo? Você pega carboidrato, que é de açúcar 1 para 1. Farinha, que basicamente o que é 80% ou 85% em carboidrato. Sim. Ou seja, tudo em pó sem líquido, beleza? Aí você pega óleo, que é 1 para 1 para gordura. Para de certa forma hidratar não, o bolo, isso é o óleo. Gordura. E outra coisa, você ainda pega o ovo, né, a clara e a gema, que é onde tem mais água no nosso preparo, você mistura tudo isso e leva no forno, ou seja, você desidrata esse negócio. Mais. E aí ele fica fofinho porque ele fica aerado, é ar que tem ali, ou seja, é o alimento que tem maior densidade energética pelo quanto dos alimentos que você coloca lá dentro. Você colocou no forno, ele desidratou, ele tem uma quantidade energética gigante de carboidrato e gordura com baixa proteína e ainda você tem uma digestibilidade muito rápido. Olha que bacana que é o bolo. Olha só, e aí você põe, como que chama aquele cobertura de chocolate. Não, um negócio branco, chantilly. Chantilly gordura, é pura. Gordura. Gente, não come um bolo, pelo amor de Deus. Bolo, ó, come bolo de fubá, bolo de milho, porra, é uns alimentos. Bolo de fubá e de milho ainda vai. Na dieta do pessoal. Bolo de fubá e milho? Bolo de fubá e de milho. Aí agora eu tô fudido, porque meus alunos vão assim, o Ramon galera, coloca. Vão lá, que os alunos do Danilo vão lá. Tem como, Danilo? Tem como. Galera, peçam pro Danilo colocar bolo de fubá e bolo de não, vocês podem pedir direto pro Ramon, tá, gente? Já estão todo mundo autorizado, que é meu aluno. Pode ir direto pro Ramon, que ele tem receitas fantásticas de bolo de milho, de fubá. Tá e ele vai encaixar na dieta de vocês, porque ele é muito gente boa. Mas voltando então, gente, ao assunto, é isso mesmo. Grau de saciedade. Então, vocês vão começar a olhar para os alimentos e por isso que é tão importante vocês terem noção de o que é aquele alimento, o que é composto daquele alimento, o que ele tem de proteína, carboidrato e gordura, qual que é o volume, vocês sabem mais ou menos à medida que vocês vão comendo, e vocês vão sempre buscar alimentos que têm um grande volume com a baixa densidade energética, porque o grau de saciedade vai ser muito maior. Sim, é o entrave que eu tenho sempre com a carne vermelha, cara. Carne vermelha, para mim, é um dos alimentos que ele condensa muita energia num volume muito baixo. E ele tem um grau de... assim, como que eu posso explicar isso? As pessoas têm um potencial de comer uma quantidade muito grande de carne. É o que eu falo para os alunos, testa com 100 gramas, com 200, você vai para casa do quilo.
Tranquilamente, a galera come quilos de carne tranquilamente. Eu uso também uma analogia que eu falo com o pessoal, é o seguinte, vamos pegar sempre um alimento, a gente está falando aqui, por exemplo, de carne, pra vocês terem uma ideia, por que em dietas restritivas, ou então o pessoal que vai participar de competição, a gente quase não usa carne vermelha, né? É mais tilápia ou frango. Você usa, você vai, tipo, 50 gramas na refeição. É pouquinho. Gramas, é pouquinho. Vamos pensar o seguinte, gente, 7 claras, tá? Tem o equivalente a 31 gramas de carboidrato. 100 gramas de frango seria o equivalente ali, mais ou menos a 31 gramas de proteína, né? E se a gente começa a colocar carne vermelha, dependendo do corte, vai vir com muita gordura junto. Vai vir com 4, com 6, com 10 gramas de gordura a cada 100 gramas de carne. E isso aí atrapalha muito essa questão da dieta, porque gordura é energia. Se você está fornecendo energia, por que o seu corpo vai ter motivo para ele poder usar a energia endógena que ele tenha? E eu, sinceramente, Danilo, eu ainda acho não, tenho quase certeza, cara, que a gordura que vem na carne ela ainda é subestimada nessas tabelas. Tranquilamente. Eu acho também, sabe por quê? Porque não tem como você padronizar. Eu vou padronizar a gordura que está emaranhada no meio da carne, porque é uma média. Tanto que essas carnes padrão ouro, né, que eles colocam, eles medem justamente qual que é a carne que vem ali emaranhada nas fibras, que é justamente essas carnes mais nobres e tudo mais. E eu garanto, hoje em dia, essa questão de controle, quando é preciso para a pessoa poder secar bastante, eu costumo fazer o controle e falar, de carne vermelha você vai consumir até tal quantidade. A gente até acompanha as questões de como funciona na indústria, e eu tenho a oportunidade de ter isso muito próximo. Eu percebo que quando se faz uma tabela industrial de alguns alimentos, é utilizado referências já antigas. Então não estou falando que não é feito sempre, né? Que isso não possa ser feito, mas dificilmente vai haver uma questão laboratorial envolvida para fazer a tabela nutricional. O nutricionista normalmente vai pegar um referencial, vai usar esse referencial e vai criar a tabela em cima desse referencial que pode estar desatualizado. Então é uma média que pode ser que no final das contas dê um peso calórico, um peso, né, uma equivalência energética não tão precisa. Eles têm uma margem, né? Toda tabela nutricional. Distante da realidade em alguns casos. A tabela nutricional, na verdade, é o seguinte: uma tabela nutricional, se ela estiver incorreta em mais de X%, o estabelecimento não, mas quem produz aquele produto, ele toma uma multa violenta, entendeu? Mas não vai tomar, ninguém vai fazer um processo Exato. laboratorial para avaliar se o hambúrguer lá do lugar X está tendo mais gordura ou não. O problema é justamente esse, por isso que eu sou muito fã de fazer em casa. Por exemplo, vocês veem vou comer um hambúrguer fora de casa. Qual que é o problema de você comer um hambúrguer fora de casa? Porque eles vão colocar uma quantidade de gordura gigantesca. E é justamente essa combinação, né, de de proteína com a gordura ali, dependendo da gordura que você usa, que deixa aquela suculência naquele hambúrguer, e aonde você vai num pequeno hambúrguerzinho de 150 gramas, você vai consumir ali uma quantidade de 30 gramas de gordura. É o medo que eu tenho, às vezes, das marmitas fitness. Porque, tipo, cara, comida fitness, muito fitness, né, com determinados parâmetros, ela não tem uma tendência de ficar gostosa. Aí, se essa tão gostosa, né, tem algumas malícias ali que você pode usar para deixar ela mais legal. Mas, por natureza, não é um alimento cheio de gordura que fica tão gostoso. E aí, assim, eu já vi isso acontecer, e para vender, para entregar esse produto, não vai ser tão fitness assim quanto é prometido. Eu gosto da ideia, em vez de comprar marmita fitness, porque não se tem um controle sensato, a pessoa, se quiser ter comida, contrata uma cozinheira, compra todos os ingredientes, faz o cardápio e ela faz do jeito que você quer. E tem uma boa troca de ideias com essa cozinheira. Não, tem que ser uma cozinheira que já está familiarizada com a ela já tem que estar ligada. Como que é o nome da... Marcelene. Marcelene, a nossa... A Marcelene é quem cuida da dieta de vários alunos nossos. E eu fiz questão, Ramon, justamente isso. Muita gente fica vendido numa equação porque fica comendo marmita fitness e, às vezes, assim, algumas pessoas eu peço assim, pede a tabela nutricional. E aí o pessoal já manda. E tudo que é fitness mais gostoso tem uma quantidade de gordura muito grande. Eu começo a ensinar pro pessoal. Eu falo assim, olha a quantidade de gordura. Então é muito importante o Ramon. Queria até, Ramon, que você explicasse pro pessoal. Gente, a quantidade de gordura numa refeição, ela tem que ser controlada, não tem, Ramon? Tem, existe um limite até onde você consegue direcionar tão bem, de forma tão nobre essa gordura alimentar. Então, e normalmente não são altos volumes de gordura que vão... existe um limite muito baixo
de até onde o corpo vai conseguir direcionar bem essa gordura exógena. Então, principalmente para processo de perda de peso, tacar-lhe gordura e fechar os olhos para isso vai ser um tiro no pé muito grande. Perfeito. E aí, gente, então fica aí, ó, esse ensinamento. Se você deseja vencer a fome, aquela fome que ela é instintiva, querendo te tirar daquele processo onde você está querendo ficar muito seco, comece a olhar com bons olhos para os alimentos mais naturais. Comece a preparar a sua própria refeição, comece a organizar melhor para você feito o homemade, né? Porque fora de casa vai ter, eles não fazem controle de quantidade de gordura, muito pelo contrário, eles colocam gordura em tudo. Isso. Eu brinco que é igual você ir num restaurante, olha o tabletão de manteiga que eles colocam em tudo, entendeu? É que gordura é gostoso e é barato. Né? Então, e deixa palatável e faz você voltar no restaurante. Faz você voltar no restaurante, tranquilamente. Então, ontem o risoto que você comeu, Ramon, ele estava bem gostoso? Nossa, aquilo deveria ter umas 4.000 calorias. E é assim que funciona. Uma pessoa que está querendo emagrecer, além do normal, lembra que você já está magro, você já está bonitão, bonitona e você quer mais. É necessário você ter noção que tudo que você coma tenha destino no seu corpo e ainda assim você consiga perder diariamente um pouquinho de gordura. Por que é tão difícil ficar tão seco? Porque é fácil demais você perder o controle. E os nossos alunos, muitas vezes, eles começam a controlar e começam a comer só em casa, correto? Sim. E os alunos eles vão sendo treinados, né? E com o passar do tempo, você vai colocando pequenos artifícios na rotina dietética, como alguma listinha de alimentos livres, como algumas bebidas, são artifícios que a gente vai utilizando e lentamente eles vão incorporando isso. Quando eles chegam lá onde eles realmente vão passar fome, né? Onde eles vão ter que passar fome, isso é uma realidade, eles já estão assim, eles já sabem o que fazer normalmente. Eles já sabem até do que eles gostam e o que sacia eles muito bem. Isso acontece frequentemente. Um exemplo que aconteceu essa semana, Ramon, uma aluna minha estava reclamando de fome. E assim, o jeito que eu faço dieta é muito parecido com o do Ramon. Os nossos alunos eles têm certas liberdades, né, Ramon, para fazer certas substituições. Aí a primeira refeição dessa pessoa, eu perguntei para ela se ela estava acordando com fome, ela falou que sim. E na refeição dela tinha tipo assim, um incremento, podia ser arroz com ovo ou então uma fruta com pasta de amendoim. Aí eu vi que na primeira foto dela, a pessoa com fome mandando foto da fruta com a pasta de amendoim. Eu virei para ela e falei assim, por que você não está usando a refeição com arroz com ovo? Quem está com fome não come fruta com pasta de amendoim, não, por conta do volume, por conta do grau de saciedade. E aí, ao longo de 2 ou 3 dias que eu vi o que ela estava comendo, eu falei assim, olha, você não está escolhendo das suas refeições as refeições que você causam mais saciedade, porque a dieta é a mesma, a quantidade de proteína, carboidrato e gordura é a mesma, e ela simplesmente iria inibir aquela fome que ela estava sentindo, fazendo com que ela estava furando a dieta dela. Eu falei assim, então, antes de reclamar da fome, você tem que buscar os alimentos que te dão mais saciedade. Você tem ferramentas para isso. E isso aí, ó, é um clique que muitas vezes eu falo, a pessoa que realmente está passando fome por conta de dieta, naturalmente ela vai procurar uns alimentos que dão mais saciedade. Vai, é por natureza, meio que o instinto leva a isso, né? E a questão como que eu sei, Danilo, quando é fome e quando é vontade de comer? Porque eu noto que as pessoas, às vezes, elas acabam não sabendo a diferença disso e acabam, assim, sem saber, sem ter como avaliar se realmente era fome ou era vontade de comer. Você tem algum método para que isso... Eu já parei para pensar nisso, Ramon. Eu tenho até acho que eu nunca conversei disso com ninguém. Mas, por exemplo, o que eu entendo, tá? A pessoa que vai sentir fome, ela está num processo. Vamos supor o nosso aluno mesmo. Ele começou uma dieta inicial lá e não sentia fome, perfeito? E ele começou a colecionar resultados progressivos e chegará uma hora que, para essa pessoa que estava direcionada, que ela viveu um progresso, que naturalmente ela vai sentir aquela fome. Para a gente é muito nítido que é vontade de comer. É o corpo tentando tirar ela de uma situação. Por isso que quando chega um aluno até a gente, que ele já fala, eu estou sentindo fome, qual que é a primeira coisa que a gente faz? A gente faz uma dieta para ele não sentir fome, para a gente poder pegar o nosso gancho. Então, uma das coisas que eu falo é quase impossível quando, por exemplo, uma pessoa na internet me relata, nossa, eu estou fazendo uma dieta, mas eu estou sentindo fome. Eu não sei de onde surgiu aquela fome. O nosso aluno não. O nosso aluno, a gente sabe onde surgiu a fome, em qual processo ele está, e fica muito mais fácil para a gente poder saber se é fome ou vontade de comer. Na verdade, a gente já está prevendo a fome dele há muito tempo. Já. Né? Então, fica fácil, né? Mas para as pessoas que estão em casa, por exemplo, como que elas vão, e não são os nossos alunos, como é que elas vão saber se a fome é a vontade de comer?
Olha, primeiramente é perceber o seguinte, qual que é a quantidade de comida que ela come no dia. Vamos lá. É bem particular, porque tem alunas minhas, por exemplo, que eu tenho que surrar bastante para ela poder secar. Mas uma pessoa que, às vezes eu falo assim, qual que é a refeição que você come mais? Que a pessoa fala assim que acha que está comendo muito. Se você come uma quantidade de carboidrato muito pequena na sua dieta e está sentindo fome, eu te garanto que existe outra estratégia para você poder seguir. Mas eu não vou saber te falar assim para uma pessoa aleatória para ela poder identificar o que é fome e o que é vontade de comer, não. Eu gosto de pensar assim. A vontade de comer ela nunca vai vir com alimentos naturais. A fome vem com alimentos naturais. Quando você está com fome de verdade e você tiver uma melancia na geladeira, você vai comer a melancia. Porque você já está educado, né? E a melancia vai ser suficiente para você, né? Quando você está com vontade de comer, normalmente não vai ser a melancia que você vai querer comer. Eu entendi. É meio que a fome ela é direcionada de uma forma muito mais consciente, muito mais racional. Enquanto a vontade de comer pela ansiedade, ou por algum transtorno, ou por seja lá o que for, né, ou até a safadeza, ela vai cair na porcaria. Então, é o que eu faço com os alunos. Quando eu quero educá-los nesse sentido, eu deixo uma lista de alimentos livres, tá? E alimentos livres que são muito, assim, ele gosta normalmente desses alimentos, mas são alimentos que são alimentos de verdade, né? Frutas, ou algumas, sei lá, às vezes proteína, tem alguns que ficam com a proteína livre, a proteína de peixe, de frango, livre. Então, como que um aluno que tem peixe, às vezes, frango, ou melão, ou melancia, ou abóbora livre na dieta, ele vai me relatar que teve uma disruptura, que ele comeu, sei lá, um pacote de sonho de valsa. Ele estava sentindo, se ele estivesse sentindo fome de verdade, ele teria comido mais peixe. Eu faço teria isso, comido uma entendi. melancia inteira. Eu faço, sabe com o quê? Porque ainda você é bonzinho ainda. Você coloca ainda a melancia e o porque melão. Às vezes eu vou educando as pessoas, né? Eu faço, sabe o quê? Chega uma hora que eu não preciso nem tirar essas pessoas por conta própria. Elas começam a manejar a rotina, e não porque elas precisem tirar, porque às vezes isso pode ir muito longe, né? Mas elas começam até a substituir isso, enfim. É um processo, é um caminho, né? Eu geralmente eu faço assim, eu faço uma progressão. A pessoa ela tá ali, começa a sentir fome. Eu peço para segurar, eu peço fotos das refeições, eu vejo que ela está comendo pouca salada, ela está comendo pouco alimentos de alta densidade energética de baixa densidade energética, alto volume, que ocupa espaço no estômago. Então eu dou falo assim, olha, aumenta a salada aqui, aumenta isso, aumenta aquilo, e dou até algumas dicas. E aí às vezes chega num ponto que eu falo assim, olha, você tem uma fruta para você poder comer. Aí eu coloco lá, você tem 300 gramas de melancia para você poder comer no dia. Mas se você começar a comer todo dia, eu quero que você me sinalize. Pronto. Aí depois, quando a pessoa está mais para frente mesmo, aí sabe como é que eu faço esse teste que você falou, se a pessoa está com fome ou vontade de comer? Eu uso ovo. Porque geralmente essa fome vem no final do dia. Eu falo assim, olha, você tem 2 ovos inteiros para você poder comer. Eu já fiz isso. 2 ovos inteiros. Aí a pessoa está com fome, você comeu ovo? Ah, ovo eu não quero não. Eu falei, então tá ótimo. Eu já sei que não está com fome. Então, safado, eu já sei que fome. é vontade de comer. Não é fome. E eu deixo sempre para a última refeição. Porque a pessoa que está com fome, que recusa 2 ovos ou já teve aluna minha que fez motim no grupo, porque eu tinha feito isso. Ela assim, porque o Danilo colocou 2 ovos que eu me recuso a comer, dele. Eu prefiro ir dormir. Aí eu falei assim, olha só, velho, que safadeza. Ela ainda não tá com a fome extrema e não quer comer os ovos. Tem aluno meu que tem, muitos, grande maioria. Tem assim, por exemplo, melancia livre, folhas livres, cenoura livre. Cara, como é que você vai passar fome de verdade, sendo que você tem cenoura livre? Por exemplo, você tem 100 gramas, sei lá, uma refeição, 200 gramas de arroz. Cara, você pode comer, se você quiser, cenoura livre. Você pode ralar cenoura ali até isso ficar com 1,5 kg. Isso vai ficar uma bacia gigantesca, com um grau de saciedade absurdo e com volume absurdo, cara, que é impossível que você sinta fome depois de comer uma bacia. Nossa, essa é uma sacada que, cara... Quando eu sei que eu vou ficar com fome, eu começo a ralar abóbora e cenoura em tudo que eu vou comer, cara. É impossível que eu sinta fome. Impossível. Humanamente impossível sentir fome com cenoura e
abóbora. E muitas vezes os nossos alunos, eles questionam a gente, eles falam assim, mas isso vai fazer com que eu emagreça? E eles não entendem que, na verdade, o que faz com que eles não emagreçam não é você aumentar o volume de cenoura e de salada, legume e verdura, não. É justamente você ir lá e atacar 3 barras de chocolate. Lógico. É você, no final de semana, não fazer o controle de porção, igual um aluno meu, ele mandou esse final de semana e falou assim, Danilo, eu não consigo secar igual os outros meninos, coisa e tal. Eu falei assim, cara, à medida que a pessoa apresenta um não resultado, eu vou perguntando para ela, né? E vou ir tentando ali fazer uma investigação da vida dela. Eu falei assim, me mostra o que você está comendo na sua refeição livre. Aí ele me mandou. Não, hoje foi tranquilo. 2 doses de vodka, 4 pedaços de pizza, meio pote de Häagen-Dazs, sei lá quantos pedaços de milk e sei lá o que de chocolate. Aí eu falei, não teve mais nada não? Só isso? Eu falei, tá explicado. Graças a Deus você não tá secando igual os meninos. Até a vodka e a pizza tava bom, né? Tava não, ok, não ia dar ruim. E ele assim, nossa, mas eu achei que eu poderia comer isso tudo. Eu falei assim, você pode. Você teve resultado até aqui. A partir daqui, o não resultado é um belíssimo resultado. Para quem segue dieta, gente, o não resultado é um belo resultado, principalmente se você estava tendo um resultado perante uma postura. Isso quer dizer que com agora, o resultado que você busca, com a postura que você está disposto a ter e que você tem, já é insuficiente para que você tenha o resultado que você espera para poder alavancar do ponto que você está. Por isso que o não resultado é um resultado. Você já passou de fase, né? E eu falei com ele, cara, dilui essa diversão total sua. Aí eu dei o exemplo, eu falei assim, até a vodka e a pizza, ótimo, perfeito, já divertiu, pô. Deixa o pedaço de chocolate, meio pote de Häagen-Dazs, por outro dia, num pós-treino, depois de uma refeição com proteína e carboidrato. Então é organizar, né? Então, galera, não é aumentar a salada que vai fazer você não emagrecer, não. É muitas vezes você inibir o erro, inibir a intensidade desse erro, onde você está comendo comida que não é comida de adulto. É muito importante falar isso aqui. É comida de criança. Muitas vezes o nosso papel é simplesmente ser, assim, a mãe. Mãe. Eu falo, eu sou a sua mãe agora. Quase todo dia eu me lembro, quando eu estou trabalhando, em alguma frase que eu falo, eu me lembro da minha mãe, cara. Porque eu pareço ela falando, eu falo, nossa, velho, eu tô fazendo papel de mãe aqui, porque, né, essa pessoa já deveria ter aprendido isso, né? Uma coisa que já deveria talvez ser intrínseco na sociedade, nas pessoas, mas, né, ainda talvez a gente desaprenda isso, precise reaprender de uma forma mais racional. Isso que a mãe ensinava pra gente, né? Com 5 A mãe ensinava, anos. Não. A mãe impunha. O menino não tem vontade, não. Igual, ele não quer comer. Que não quer, enfia na boca dele e faz ele comer. Entendeu? Engolir. Não tem dessa, não. Então, eu não sei como é que é o mundo hoje em dia das crianças, mas a minha mãe era assim, tinha dessa. Não vai comer. Menino não sabe nem que os meninos de 18 anos hoje em dia sabem o que é da vida. Vai saber o que não quer comer e quer comer. Entendeu? E outra coisa, tá? É inevitável, no momento onde uma pessoa tá seca, é muito importante a gente falar isso, tá, Ramon? A gente tá falando aqui de comida de criança. Vontade de doce, todo mundo tem. Eu falo, gente, se qualquer pessoa falar assim, olha, você pode comer doce todo dia, você quer? Todo mundo conseguiria. Comer doce, vontade de comer doce, todas as pessoas têm. O que acontece ao longo da vida é que você vai inibindo essa vontade. Tem gente que vira assim pra mim e fala, Danilo, eu tenho muita vontade de comer doce. Eu falo assim, não é só você não, é o universo inteiro tem muita vontade de comer doce. Qualquer pessoa que pudesse comer doce todo dia sem atrapalhar, ela comeria. Então, você tem que começar a inibir essa vontade. E muitas vezes, quando a pessoa tá mais seca, né, Ramon? Se a gente está buscando saciedade, chocolate não gera saciedade nenhuma, muito pelo contrário. Chocolate ele gera uma necessidade descontrolada de sentir aquela sensação de prazer proveniente daquele grupo e conjunto de alimentos, né, que causa ali uma alteração até neuroquímica. E aí, uma pessoa que está secando, muitas vezes, ela tem que controlar muito bem essa vontade de comer doce, né, Ramon? Tem. Mas isso me faz pensar que talvez a pessoa que ela come por ansiedade, às vezes você... Por isso que é muito interessante que você identifique, né, se ela está com vontade de comer ou se ela está com fome. Porque se é fome, não vale a pena... O ovo vai fazer. Eu falo, vamos fazer o seguinte, agora é ovo, 2 ovos com abobrinha e cenoura. Nossa. Vai fazer um volumão. E tem tomate. Tomate, pronto. Tá aí, ó, tá lindo. Caramba. Tá lindo, vai dar 700 gramas. Como é que você vai dormir com fome desse jeito? Ainda a gente deixa a pessoa colocar ainda 4 claras. Impossível. Aí, ó, 4 claras. Se sentiu fome, gente. Aí, ó, pronto. Não, quer melhorar? Você quer melhorar? Vai Bota. Agora, e se você engordar, você pode ligar lá na minha casa, vir me xingar no Instagram e falar que você engordou, falando que eu mandei isso fazer. Vamos fazer o seguinte, Ramon, ó. Se você tá com dúvida se é fome ou vontade de comer, toda vez que você sentir essa vontade, vou falar assim, esse sentimento, você vai poder fazer o seguinte. São 2 ovos com cenoura, abobrinha, 1 tomate, 4 claras, o que mais? E cenoura e abobrinha livres.
tá? E vai encher um copão de meio litro de iogurte Pense Zero, daquele da Batavo. Perfeito. Vai fazer isso. Pode fazer, velho. Eu boto, eu queimo tudo lá em casa. Se Essa refeição, pra você ter uma ideia, não vai bater 250 calorias, pra vocês terem uma ideia, tá? Talvez possa bater um pouquinho mais, mas 300 é o que a calorias. gente sempre fala. A questão ela não é só calórica. Não. Não é só energética, cara. Não é só essa questão bioenergética que vocês limitam tanto o pensamento nisso. Se essa refeição desse 400 calorias, ainda seria uma refeição que, pela dinâmica dela, por toda essa composição, ainda não afetaria de forma negativa. Então, cara, é muito relativo isso. Por isso que é tão importante o que a gente faz, né, Ramon? Que é o monitoramento. Sempre quando a gente tem um aluno que ele está com algum sentimento que está, às vezes, impossibilitando ele de seguir dieta ou então atrapalhando ele, a gente faz questão de identificar o contexto que aquele sentimento ele está envolvido, qual que é a intensidade e qual que é a reação da pessoa ao ser apresentada para uma solução, porque isso aqui a gente apresenta a pessoa uma solução. Tem gente que vira pra gente e fala assim, isso eu não quero comer. Agora? Eu falo assim, a pessoa fala, isso eu não quero comer. A gente já sabe o que está acontecendo por dentro dela. A gente já sabe que aquele sentimento de fome não é fome, é vontade de comer, é vontade dela fazer massagem nela mesma. E a gente identifica para ela o seguinte, fala assim, olha, você já está seca, você já está com um corpo muito bom e simplesmente a atitude de você pegar e enfiar um monte de chocolate na sua boca não vai te ajudar perante o que você quer, sabendo que você já é uma referência. Você não está buscando ser saudável, você está buscando uma coisa que é antinatural, que é ficar muito seca. E tem que se pagar um preço, né, Ramon? Exato. É muito importante isso. Eu relembro as minhas alunas que elas vão pagar um preço. E esse preço, gente, de novo, não é para você que tá com a pele grossa e pagar preço, não, tá? Umbigo de rosquinha, não. Você já é referência. A gente tá falando para uma pessoa, isso aqui é uma progressão, e é para aquela pessoa que ela já tá com certeza com o melhor corpo de todos os seus amigos. Você já vai estar com ele. Você vai estar com a barriga reta, já vai estar com toda a musculatura aparecendo, mas você quer mais. Porque você quer aparecer, envelopar seu corpo inteiro. O padrão seu já virou lá para cima. Sim. E aí sim, essa pessoa, ela tem que aceitar que chocolate em quantidade na vida dela já não pode mais acontecer. Isso é fato. Basta vocês sempre voltarem os olhos para a pessoa que tem o corpo que você quer ter em progressão, tá? Se você tá seca, quem que é mais seco que você? O que ela faz? O que ela deixa de fazer? Qual que é a rotina dela? Imite, para de inventar a roda. Exato. Então, não tem almoço grátis. Quando se trata de estética, não tem almoço grátis. Você vai ter que fazer o que tem que ser feito. Não tem outra saída para isso, né? E uma coisa, Ramon, a gente falou aqui de preparação, né? A própria preparação, né? O ritual para a gente poder montar uma refeição, ele já ajuda no grau de saciedade. Ajuda, cara. Isso eu aprendi com alguns amigos meus. O fato de você... desde você ir no mercado, mas às vezes você não tem tempo, né, de ir para o mercado e explorar o mercado, explorar a feira, né, explorar isso tudo, encontrar as coisas que você... né, a gente não coleta mais na natureza, mas a gente tem um mercado que é a nossa... Bom, né, você que segue dieta... Você está se aproximando mais da natureza do ser humano, que é ir lá e coletar o alimento. Uma coisa, não sei o que acontece com você, a gente que segue dieta há muito tempo... Ir para o mercado, mano, é um evento, não é? É o meu rolê preferido, não é um evento? Eu, às vezes, eu coloco uma roupa, eu falo assim, não, eu vou no mercado e eu quero passar por todas as prateleiras. Eu passo por todas as prateleiras. Todas. E eu fico parando, eu fico vendo tabela. Lê tabela e olha. Agora eu vou nos importar, porque às vezes tem umas coisas zero legal que eu posso usar. Ou o próximo, que tem uma baixa caloria, tem umas coisas legais. Aí eu vou na feira, eu escolho meus alimentos, sou chato. Se eu não encontrei tudo nesse mercado, eu tô num dia tranquilo, eu vou para o outro mercado, aí eu pego no sábado, eu vou na feira. Cara, isso é um cuidado que eu tenho comigo mesmo. Se eu não puder tirar um tempo para fazer isso, cara, para que eu vou tirar? Eu falo, as pessoas elas vão no shopping para poder escolher a roupa que usa esporadicamente e às vezes não perde o tempo para ir para o mercado para escolher o que ela vai comer. Cara. Então, o ritual para você poder comer é um cuidado com você mesmo, né? E claro, para quem não tem tempo, que eu fabrico, se você não tem tempo de ir no mercado para poder fazer isso, é porque você está trabalhando muito, ganhando muito dinheiro para você poder pagar alguém para poder fazer isso para você. Ter esse carinho por você. Entendeu? Né? Exato. Então, esse ritual, Ramon, ele cria um ambiente, uma atmosfera para que a pessoa ela comece a controlar mais as variáveis. Exatamente. E a gente fazendo isso, a gente se aproxima muito mais da natureza do ser humano, que é ir coletar, né? O ser humano, ele por antropologia, ele é coletor, né? Ele coletava as coisas da natureza, né? E ele trazia isso lá para
sei lá, Caverna. Pra caverna dele. E aí preparava. E aí tem o ritual do preparo, que é muito importante também. Né? Você precisa... É aquilo. Se você tem tempo para isso, você pode ter esse carinho consigo mesmo. Tenha, porque vai ter uma diferença muito grande no final das contas. E eu vejo isso pela amostragem de alunos. Os que têm um carinho consigo mesmo, de ir preparar, sabe, de sentar na mesa, conversar lá, o esposo e a esposa conversar enquanto um deles prepara o alimento, um lava, o outro está, sei lá, refogando uma cebola para fazer o que eles precisam comer. Quem tem esse carinho consigo mesmo, de experimentar temperos diferentes, sabe? Ter ervas em casa, saber usar uma pimenta, usar um cominho, usar, sei lá, um chimichurri, explorar outras culturas com temperos diferentes. Gostos diferentes, né, Ramon? Cara, isso dá uma dinâmica que talvez uma dieta que poderia ser um caos, que duraria, sei lá, um mês e você iria enjoar, a pessoa consegue levar mais de um ano e ela nem explorou tudo que ela poderia explorar. Trocando os sabores, trocando as experiências, aí vai ter sempre um alimento que você gosta mais naquele período de tempo, isso troca de tempos em tempos. Isso. E é super necessário, tá? Eu já fiz cutting, Ramon, onde eu tinha preguiça, não fazia, foda-se dessa salada, não vou comer nada não, entendeu? O preguiçoso ele vai pagar o preço. E já fiz outros aonde, na verdade, a real, é o que eu aprendi a comer salada. Eu não gostava de salada. Até os meus 28 anos de idade, eu tinha feito uns dois cuttings já na minha vida, e eu sofria e não estava nem aí. E foda-se, entendeu? Eu falava assim, se eu não gosto de salada, eu não vou comer. E eu colocava na minha dieta suplementação ou qualquer coisa para poder suprir essa questão de vitaminas e minerais. E aí, com o tempo, eu fui vendo, falei assim, cara, eu com fome, morrendo de fome, de novo, fome, sabendo que eu não ia pegar um pedaço de chocolate, sabendo que eu não podia errar, aí eu olhava lá para um tomate e a cenoura e falava, eu vou comer esse negócio aqui, sem gostar. E eu comia. Aí eu comecei a aprender o seguinte, uma coisa é eu pegar um tomate, cortar e pôr na boca, outra coisa é eu pegar, ralar uma cenoura, colocar um tomate e colocar um orégano num tempero. Isso. E aí eu comecei a ver que quando eu me organizava para poder ter esses alimentos e ter as saladas todas cortadas e fazer com que comece um ritual, eu no início da refeição, antes de comer alguma coisa, eu comesse uma salada gostosa, com uma boa apresentação, isso começou a me ajudar demais na hora de secar. Mas foi assim, foi um outro mundo. Até hoje, eu vejo com os meus alunos, na hora que eu começo a pegar a foto deles quando eles estão para secar, eu já falo, cara, isso aqui você vai sofrer. Você tem 2 modos. E aí eu dou algumas dicas de algumas saladas para poder fazer. Eu sei que você gosta muito de salada, Ramon, e a gente está dando dica pro pessoal aqui. Qual o tipo de salada que você fala assim para um aluno seu fazer que mata bastante a vontade de comer? Cara, uma das saladas que eu mais gosto e que eu acho que realmente ela tem um potencial muito grande de saciar. Na verdade, tem tanta salada, cara, mas uma delas é o tabule. Tabule? Tabule eu acho fenomenal. E assim, existe o tabule tradicional, né, do libanês mesmo, que os meus amigos árabes me xingam porque eu deturpo totalmente a salada deles. Mas, assim, existe o tabule original que é muita salsinha. E salsinha é um diurético potente, cara. Se quer no outro dia tá seco, bonitão, faz um tabule. Chá de salsinha, você lembra? Chá de salsinha sinistro, é fenomenal. Mas pode comer a salsinha direto, né? Então vai picar muita salsinha, vai picar cebolinha pra caramba, vai picar o tomate e você vai meio... E assim, é bastante mesmo. Eu não tô falando assim, vou picar um maço de salsinha. Não, você vai no mercado comprar 5 maços de salsinha, vai picar a salsinha, vai comprar um maço de cebolinha, vai picar junto e vai picar tomate numa quantidade razoável. E aí você vai deixar, vai de certa forma quase amassar esse tomate, essa salsinha, ele vira quase que uma pasta. Você não vai amassar com força, com raiva, mas você vai dar uma misturada assim meio generosa nisso tudo, tá? Aí você vai colocar azeite de oliva, limão, sal. Pouco azeite, tá, gente? Não é pra poder o loucão do azeite, não. Esse povo é maluco. Bota um pouco de azeite de oliva, um bom azeite de oliva, um extra virgem. Não vai vir com aqueles azeites de lata lá, pelo amor de Deus, né? Um bom azeite. Invista num bom azeite, cara. Pelo amor de Deus, não pode pagar um pouquinho mais num azeite importado, né? Experimentar azeite. Fica um mês em casa sem sair pra balada e todo o dinheiro que você economizar, você vai comprar com comida, tempero, azeite e especiarias. Minha mãe tira sarro que eu sou sommelier de azeite, né? Lá em casa, pelo menos, tem uns 5 vidros de azeite diferentes, um de cada país diferente, porque eu gosto de ficar experimentando. Eu me divirto com isso. Realmente, isso se tornou uma... Cara, é uma diversão na minha vida. Então, coloca o azeite, sal,
deixa isso descansar um pouquinho e come. Cara, é fenomenal, tem um potencial. Isso vai jogar um pouquinho, assim, vai salpicar um pouco de farinha de quibe, tá? Que tem muita fibra. Farinha de trigo. Farinha de trigo. É 70% ou 80% de fibra farinha de trigo. Então, por isso que farelo de trigo, né? Na verdade é a farinha de quibe que fala, né? É o trigo mais rústico, assim, né? Mas você pode até, inclusive, usar um farelo de trigo. Farelo de trigo que parece muito com psyllium, tá, gente? E como ele vai absorver, essa fibra vai absorver o gosto do tomate, do azeite ali, né? Isso mascara bastante e vai ser uma salada que tem muita fibra, tem um potencial de diurético muito grande, além de ser muito gostoso, muito palatável. Então, cara, experimentem fazer essa salada, porque é fenomenal. Entre outras saladas, mas essa é a minha predileta. Uma salada que eu indico para os alunos na hora que eles começam, né? Tô com fome. Aí é igual os trator. Estão secando e com fome. Aí eu falo com eles, olha, você vai fazer o seguinte, você vai picar um tomate, vai ralar uma cenoura, vai colocar cottage, para quem gosta de colocar cottage, bom, hein? Coloca o palmito, um pouquinho... Palmito você aprendeu comigo. Palmito aprendi com você, com certeza. Um pouquinho de palmito. E aí eu falo para a pessoa poder comer isso, entendeu? E que simplesmente ocupa bastante espaço, né? Na questão da cavidade estomacal e simplesmente a pessoa vai ficar com a fome inibida naquele momento. Aí tem dia que os meninos me mandam foto, Ramon. Você prepara, ele fica com 500 gramas. E aí eu me pergunto, eu falo assim, depois que você comeu isso aí, você teve fome? A pessoa não. E aí tem um caso interessante, até a Bruna e o Oswaldo, a Bruna geralmente ela faz uns cursos, e ela prepara as coisas com o maior carinho, o maior cuidado, e o Oswaldo passa bem. Eu brinco que o Oswaldo passa bem. Aí a Bruna viaja e o Oswaldo começa. Eu tô com fome. Eu falei, Oswaldo, o negócio é o seguinte, eu sei que a Bruna não tá aí, porque ela tá viajando, que ela já me chamou. Vou ter que te ensinar. É o seguinte... Eu tenho certeza que você não tá comendo salada. Me manda foto desse prato. Aí, quando a Bruna tá lá, é um pratão bonitão. Quando ela não tá lá, é a carne com carboidrato. Eu falei, Oswaldo, cadê a sua salada? E nisso era mais cedo. Aí era uns 8 horas da noite ele reclamando de fome. E ele tava na época que eles foram viajar pra viagem de casamento. Eu falei com ele, meu amigo, você vai lá agora no supermercado e vai comprar salada, sabe por quê? Porque hoje é o dia que vai te dar a louca e você vai comer esse apartamento inteiro seu. Porque ele estava acostumado com um saladão. Sim. Aí ele foi lá, pegou, tem a foto até hoje. Aí ele montou a salada dele lá, comeu, ele, nossa, agora eu tô de boa. Eu falei assim, é isso aí. E galera, quando a gente tá falando em comer salada, não é você pegar um prato, enfiar uma alface feia da desgraça, que você não achou, não sei aonde, você folha da alface feia, murcha, e enfiar um tomatinho cereja em cima. Não é isso salada, velho. Isso é porquice, tá? Isso é porquice. Você vai ralar uma cenoura, você vai picar um tomate, você vai escolher uma alface com as folhas mais nobres, eu mais gosto bonitas. muito de tirar pra quem gosta de pepino. Pepino azedo, cara. Pepino azedo, picles, é fenomenal. Picles, é porque molha a boca e a pessoa... minha boca ficou cheia de água Eu falo para as pessoas usarem na hora de comer salada, o pessoal fala assim, Danilo, é muito seco. Eu falo assim, cara, usa picles, entendeu? Coloca um picles lá porque ele solta água na boca à medida que você vai mastigando. E misturar o picles com o pepino fica super gostoso também. É uma outra estratégia legal, se misturar os dois. Daí você tem um mix de sabores ali para quem acha o picles muito forte. Palmito, cara, quando eu tô fazendo corte, antes de começar o primeiro dia de dieta de corte, eu já compro vidros e vidros de palmito. Minha casa tem muito vidro de palmito. Palmito, as meninas que estão secando, e às vezes elas têm uns eventos sociais. Aí ela, Danilo, como eu faço? Eu tô com vontade de beliscar. Eu falo assim, olha, você vai fazer o seguinte... Você vai tentar controlar o que vai ter de tira-gosto lá. Você vai comer antes de sair de casa e você vai colocar uma lata de palmito na sua bolsa. E você vai chegar lá com a sua lata de palmito. Só que você não vai dar palmito pra ninguém. Porque na hora que você abrir esse palmito, vai vir um monte de gente querendo pegar e você não deixa ninguém pegar. Você vai comer a lata inteira sozinha, que eu te garanto. Você vai conseguir sobreviver a esse ambiente. Aí ela, beleza. Aí tem uma menina que falou assim, elas estão comendo meu palmito, Danilo. Não tem condição. Não, eu sou vegetariano, eu sei disso. Eu levei meu palmito. Sem palmito no churrasco. Porque todo mundo comia carne e o palmito. Eu falei, o palmito é meu, velho. Deixa o meu palmito aí. Então, o palmito é um alimento que ele é fantástico, tá, gente? Super utilizado. E já que a gente está dando aqui dicas, Ramon, dessa questão do que fazer, para qual alimento escolher, ou então estratégias para poder fazer com que você tenha uma saciedade maior, porque chega num ponto que a luta é contra
a fome, a vontade de comer, a luta contra um instinto natural que o seu corpo tem de te tirar daquela situação. Quais são as estratégias também complementares que a gente pode falar para o pessoal começar a utilizar no dia a dia para poder aumentar o grau de saciedade, além dessa questão de uma salada estruturada com um ritual? Ótimo. Você tem que ser esperto, galera. Tem que ser esperto. Tem muita coisa zero no mercado hoje. Nossa, né? bebida zero é muito bom. Cara, se pegar, tipo, sei lá, 5, 6, 8 anos atrás, não tinha isso, cara. Não tinha tanto alimento zero disponível, tá? Hoje em dia você acha até pêssego em calda, que é zero adição de açúcar. Então, basicamente é o quê? É pêssego com Esse adoçante. pêssego eu nunca vi aqui. Mano, mas é bom. Eu sei, o Ramon virou pra mim e falou assim, não, porque tem um pêssego, Danilo, que ele é zero. Aí eu fui no supermercado, eu só achava pêssego em calda, nada zero, nada zero. Eu falei assim, isso não existe aqui não. Aí realmente até hoje eu não encontrei, aqui em Belo Horizonte eu não encontrei. Tem gente que vai torcer o bico e vai falar, irmão, mas tem um puta gosto de adoçante. Mano, mas desse aqui é demais, né? Você quer ficar rasgadão, né? Quer comer pêssego com gosto de açúcar? Velho, isso aqui é demais. Aí não vem que não tem também. Tudo tem que pagar um preço. Finge que esse gosto de adoçante E outra coisa, lá, bebida zero, tem alguns alunos meus que já relataram que aquela vontade de comer doce à noite, eles bebem bebida zero, tipo assim, refrigerante zero mesmo, Coca zero, então Pepsi zero, aquela Pepsi Zero Black, que mata a vontade de comer doce. Mata, cara, ajuda muito. Eu tenho uma geladeira lá em casa que ela só é ligada quando eu estou fazendo corte. E é uma geladeira que fica cheia de refrigerante zero. Eu já tirei foto dessa geladeira. Fica cheia de refrigerante zero, fica cheia de... E é a geladeira inteira, porque eu fico o tempo todo. Muito chá, Zé? Muito chá, tanto chá que eu compro, né, chá industrializado zero, que é tranquilo. Como é que é aquele verdinho? Eu vi você uma vez tomando um mate couro, um verde. Então, é o verde, é o chá mate verde. É o chá verde, que é da zero, da Mate tá, Leão, galera? Zero. Da Mate Leão, que é com limão. Extremamente gostoso. Quem eu já vi muito você, desse é a Luísa Drum. Luísa Drum. Um dia eu falei com ela que ela não estava encontrando, ela, foi você que passou aqui no supermercado, né? Eu falei assim, que isso, Luísa? Não fui eu não, você tá doido? Deve ter sido eu, Luísa. Tá? Um beijo pra você. Mas esse chá é fenomenal. E assim, qualquer outra bebida zero vai ser livre, cara. Você não vai ter problemas com isso. Né? Você usa, por exemplo, eu sei que o suco de maracujá, alguns alunos meus, eles relatam uma vontade de comer algo cítrico à noite, e às vezes eu tenho utilizado suco de maracujá, porque eu peço para a pessoa pegar a polpa de maracujá azedo, coloca ali, bate, às vezes coloca uma água com gás com limão e pega e toma. Então, entendeu? São estratégias que, cara, vão fazer você não errar. Né? Limão, suco de limão também. Suco de limão, você nunca vai... Galera, você acha que vai sabotar a dieta com limão? Você vai ter que meter limão, velho. Você vai ter que... Sei lá, velho. Comer um limoeiro. Você vai ter que comer um limoeiro para conseguir sabotar um dia de dieta. Então, mano, limão à vontade, né? Faz limonada, não tenha preguiça disso, né? Você citou uma estratégia também, Ramon, essa questão de algumas frutas, né? Que você pode deixar ali na geladeira por alguns períodos. Eu sempre lembro dos 4M e o A, tá? É o 5. Eu falo, cara, eu tenho que lembrar sempre disso. Os 4M's é o quê? Mamão, melão, melancia e morango, que são alimentos que têm uma densidade calórica extremamente baixa, né? Então, vamos lá. Melão, fenomenal. O melão é tão fácil que é só você, que nem a gente já conversou sobre isso, é só você abrir ele no meio, qual que é o pega outro? Uma colher. O A. O A é o abacaxi. Abacaxi. Para o pessoal ter uma noção de densidade energética, só para vocês terem uma ideia, tá? Vou pegar como base, por exemplo, o arroz. 100 gramas de arroz tem 25 gramas de carboidrato. Se fosse melão, 300 gramas. Se fosse melancia, 300 gramas. Se fosse morango, 300 gramas. Ou seja, eles têm a mesma densidade energética. Se fosse em mamão, 200 gramas, em abacaxi, 200 gramas. Olha só que fantástico. Eu já não chego nem a fazer essas equivalências, cara, porque assim, são alimentos que têm uma caloria, uma densidade energética tão baixa, tem tanta fibra, tem tanta água, que, na minha opinião, eles são quase assim... Não vamos aplicar isso, né, no geral, né, e falar que tem que ser assim. A pessoa vai pegar esse corte que você vai falar agora, eu tenho certeza que vai colocar Danilo, o corte. O Ramon falou, Danilo, que o mamão é liberado, e a pessoa tá lá com 7 mamões na frente dela, comendo. O Ramon falou isso? Me relata o teu dia. Hoje comi 7 mamão, Danilo. O Ramon falou que é livre. Mas quase sempre, e pensa que você não vai fazer isso todo dia, né? Então, se eu vou me entupir de mamão, por exemplo, né? A tua aluna lá viu meu corte e achou que tá tudo certo. Ela não vai comer 7 mamão todo dia.
Entendeu? Sim. Então, se um dia tá muito difícil ela comer 7 mamão, você sabe que isso no final do progresso todo dela não desandou. E é muito importante, né? Essa pessoa já segue dieta, né, Ramon? Já segue. Porque tem gente que fura no final de semana, fura isso e chega durante a semana e ainda vai lá e atola a vida de mamão. Não, eu tenho certeza que as pessoas não vai comer mamão. Não, né? Não vai comer cara. biscoito. Eu posso apostar que ela não vai comer mamão. Bacana. As pessoas que vão se atolar em frutas no final de semana é as pessoas que estão fazendo tudo certo. Eu uso muito essa estratégia com essas frutas também, Ramon. E aí fica uma dica também, tá, galera? Você que é muito aflorada para essa questão de comer doce o tempo todo, faça o compromisso com você mesma de viver um final de semana e não colocar doce na sua dieta e substituir o doce por alguma dessas frutas. E isso funciona muito bem. Olha só, se funciona para aquela pessoa que está secando no extremo, com certeza para você que está no início da sua jornada, às vezes te gera até um conforto e você vai aprendendo a substituir os hábitos, que é aquele hábito de ter aquele alimento doce o tempo todo e você fez o compromisso que naquele final de semana, toda vontade de comer doce, você recorreria àqueles os 4 M's e o A, né? Isso. Lembra sempre dos 4 M's e o A. Mamão, melão, abacaxi, melancia e morango, tá? Morango. Quanto de morango você precisa comer, velho? A Nancy, quando ela começa a fazer corte, é abacaxi e morango. Pra causar uma disruptura dietética. É infinito. Cara, vai comer o morangal inteiro. Olha que legal. Mais uma refeição, Ramon, que essa é fantástica. Lembrando que você falou, quando o Ramon falou que ele rala abobrinha e cenoura, dá para você poder fazer macarrão de abobrinha e de cenoura, um pratão gigante, tá? Colocar com molho vermelho, ou seja, você pega o tomate, faz seu molho natural. Colocar isso com uma carne, pode ser uma carne moída, ou então você pode ser com frango. Então você vai fazer um pratão com pupunha, ou seja, isso aí já vai dar mais ou menos umas 800 gramas já. E de sobremesa você pode pegar uma bandejinha de 200, 300 gramas de morango e comer. Não, achou pouco? Ou seja... Bota mais. Não tem pouco não. Duvido que essa pessoa consegue comer. Bota mais abóbora. A Nancy, quando ela está em corte, ela já deixa preparado. Olha só o tanto que é importante, gente. Vocês começarem a preparar as refeições de vocês começarem a entender o que você fez você, às vezes, errar na semana anterior, ou então quais são os picos de vontade de comer, ou então de fome que você sentiu, que estava ali normal de ser sentida, e qual estratégia você vai tomar. Então, a Nancy, por exemplo, ela já deixa 2 das refeições dela, dos jantares, que são 6 na semana, vou pegar de segunda a sábado, 6 da semana, 2 desses jantares, ela faz com essa composição, porque vai dar muito mais saciedade para ela. Então, de novo, entrou o ritual, entrou a estratégia que a gente falou aqui anteriormente, entrou o cuidado de entender como é que ela vai administrar aquelas calorias para ela poder escolher os alimentos com menor densidade energética, com maior volume e ficar mais saciada. É lógico. Outra coisa que se aplica muito bem a isso tudo é a abóbora, kabocha. A abóbora é sinistra. Cara, eu mãos amarelas. Cara, todas as minhas alunas que têm o corpo exemplar, todas, sem exceção, e as que estão no caminho também, elas são laranjadas. Todas elas, não tem exceção, cara. Não tem. Não vou encontrar nenhuma que fale, mas eu não gosto da abóbora. Não, todas elas comem abóbora igual uns hipopótamos. E, cara, existe uma... resultado tá dando. Então, você acha que eu vou tirar as abóboras delas? Nunca, velho. Eu quero mais é que elas fiquem laranjada, amarela, tipo uns umpa-lumpa. Eu tenho um exército de umpa-lumpa fitness, Danilo. E eu tenho o maior orgulho disso. As meninas que gostam muito de abóbora, às vezes elas começam a considerar, elas não têm noção, né? Aí eu coloco lá a substituição, Ramon. Eu falo assim, olha, se você quiser, você pode pegar as suas 100 gramas de arroz e transformar em 400 gramas de abóbora. Aí a pessoa vai comer a abóbora, ela coloca tudo de abóbora, ela é gulosa, né? Aí chega, eu não consegui comer tudo não, mas eu tenho que comer isso tudo. Eu falei assim, você não empurra comida pra dentro, mas se você quiser, você pode comer. Elas não conseguem comer a quantidade de carboidrato se for em abóbora, entendeu? É impressionante. E a gente tem uma aluna, Ramon, em comum que usa muito todas as estratégias, que é a Débora. Vejo, a Débora, ela começou, é balde de salada, é muita abóbora. A Débora, ela começou a ficar extremamente inteligente no manejo dela mesma, né? Em começar a ter a auto-observação que ela não tinha antes, né? Uhum. Ela foi progredindo. É muito bonita a jornada da Débora, cara. Hoje, quando eu converso com a Débora, eu falo, cara... Quando é que eu ia ouvir isso que você acabou de me falar de você, sei lá, um ano atrás? Nunca, cara. O legal de orientar as pessoas é justamente isso. A gente começa a ver a evolução das pessoas e a gente vê também onde ela tinha deficiência que ela vai contornando à medida que ela vai tendo experiências. E todas essas estratégias que a gente está falando aqui, gente, são estratégias que os nossos alunos utilizam. Nós estamos abrindo a caixa de Pandora hoje e você tem que começar a refletir. Imagina você começar a reclamar que está com fome e você não usou nenhuma das estratégias que estão
aqui, é aquele aluno que chega até a gente e fala, eu já fiz de tudo. E aí você começa a conversar com ele não fez nada. Imagina quantos processos de emagrecimento você já teve, que a fome te venceu porque você chutou o balde e você não usou nenhuma das estratégias que foram faladas aqui. Você não foi preparado para a guerra. O cara que entra no mercado, ele não sabe nem onde que comprar alface. Ele não sabe encontrar alface no mercado. Ele não sabe onde que fica. Uma coisa que é importante, Ramon, também dizer é o seguinte, mesmo você que não gosta de cozinhar, é extremamente importante que você comece a cuidar um pouco mais da sua alimentação se você pretende ficar muito seco. Quantos alunos já que eles não conseguem, tá? Não conseguem seguir e ficar realmente muito secos. Por quê? Porque não conseguem preparar o alimento, não conseguem cozinhar alguma coisa, não conseguem fazer boas escolhas, porque a pessoa que não cozinha e ela começa a martelar na cabeça dela, eu não cozinho, eu não gosto, não cozinho, não gosto. Tudo bem você cozinhar e você não gostar, mas você saber fazer algumas coisas e não depender de um terceiro para poder cuidar da sua alimentação quando você está querendo ficar sequinho pro verão, ficar com a barriga quadriculada, é extremamente importante, senão você não vai conseguir. Ou então você vai conseguir sofrendo muito. Cara, o cuidado, eu aprendi isso não faz muito tempo que eu comecei a ter esses insights. O cuidado consigo mesmo você não terceiriza, cara. Você, depois de adulto, você não vai lá, não senta no vaso e pede para alguém limpar você. Você não faz ninguém escovar os teus dentes. Você não pede ninguém para colocar comida na sua boca. Então, por que você não pode tirar um tempo, você não pode ter o carinho, pelo menos, de cozinhar, que seja, na pior das hipóteses, na pior de todas elas, 3 vezes na semana? Eu dou um exemplo. Hoje em dia, Ramon, eu não cozinho quase nada. Mas a refeição que eu faço à noite, quando eu estou com fome, eu sei ir para a cozinha e fazer uma dessas estratégias que a gente colocou aqui para poder o quê? Aguentar um processo de cut. E aí, hoje, é muito fácil para a pessoa poder reclamar, sendo que ela não usou nada das ferramentas necessárias para ela poder fazer isso. Então, uma das coisas que as pessoas têm que notar é sempre isso, tenha cuidado. Toda vez que eu fico pensando, as pessoas que não seguem dieta, sabe quais são? O grupo de pessoas que mal seguem dietas, são aquelas pessoas que falam assim, eu odeio cozinhar, aí junto um homem que odeia cozinhar, com a mulher que odeia cozinhar. Cara, a dieta deles é o caos. É a desgraça. É o caos total, completo. É tipo assim, é tão zoneado, tão bagunçado, que o destino desses dois quase sempre vai ser o quê? A obesidade. Obesidade. Ou então uma saúde muito... vou colocar um prolongamento no longo prazo, a saúde deles não vai estar sempre comprometida, porque eles vão sempre ser atraídos por questões industrializadas ou então esses iFoods da vida. Cara, cara, tem casais que um não gosta de cozinhar, mas ele vai lavar a louça. Né? E então, o outro cozinha. Vai cozinhar e vai fazer perfeitamente. Eles vão conversar enquanto essa dinâmica acontece. Isso é muito saudável, inclusive para a vida de casal. Pô, enquanto tá bebendo um lá tá bebendo uma tacinha lá com 150 ml de vinho, outro tá lá cozinhando. Enquanto o outro tá, sei lá, organizando as coisas depois do jantar, o outro lá tá lavando a louça. Cara, é uma dinâmica extremamente importante no convívio. E as pessoas perderam essa, né? Pedir um negócio, comer feito 2 idiotas, 2 doidão na frente da televisão, nem conversa mais, né? Tá olhando, sei lá, qualquer coisa na TV, tá se intoxicando com informação do Jornal Nacional, né? Militando, doidão, e, cara, está esquecendo de viver uma parte extremamente prazerosa e extremamente necessária da vida, né? Então, cara, comece a rever esses conceitos. Você que não reviu isso ainda, comece a rever essas coisas na tua vida, porque vai fazer muita diferença. E aí, Ramon, voltando também, aproveitando que você falou disso, fazer 2 coisas ao mesmo tempo quando você está se alimentando, tome cuidado, tá? Hoje em dia, na hora que você liga uma televisão, ou então começa a mexer no celular e você se alimentando, você nem vê você comendo. Pra você ter uma ideia, uma das estratégias que eu e o Ramon, a gente está num período agora, a gente tem que comer muito. Uma das estratégias que a gente utiliza, sabe qual que é? É colocar uma coisa no celular e começar a comer, porque a gente não vê a gente comendo, porque a gente tem dificuldade, né, Ramon, de comer a quantidade de comida que a gente deve comer. Então a gente usa o análogo contrário. Ou seja, a gente diverte nossa mente com alguma coisa para a gente poder conseguir comer mais. Você tem que fazer o contrário. Quando você for comer, faça devagar, pelo amor de Deus. Faça aquela bela daquela salada antes. Espere um pouquinho. A sinalização para você poder ficar saciado, é quase que um clichê falar isso aqui, porque é falado muito nas redes sociais, mas é importante a gente falar. A sinalização para você poder ficar saciado, ela tem um delay muito maior quando o corpo ele quer te tirar de uma situação de déficit energético, fazendo com que você precise de maior tempo
na hora de fazer uma refeição. Comer também, né, Ramon? Comer com colher de criança, já fez isso? Comer a refeição. Vocês não têm ideia do que a gente faz quando a gente quer secar, não. A gente tá aqui, ó, come salada e no final, na hora que vai comer a comida, Ramon, eu pego colher de criança eu não cheguei e vou nesse comendo. ponto, não, colher de criança e vou comendo devagarzinho, para poder a refeição durar mais tempo. E uma coisa, Ramon, você falou da abóbora cabotiá, eu também utilizo bastante. Outra coisa que eu tenho utilizado, tá, em alguns alunos, é clara pasteurizada. A pessoa começa a ficar com fome. Fala assim, olha, você vai fazer o seguinte, vai pegar a clara, mas de novo, é usando uma especiaria, é usando um tempero, igual aquele pessoal que fica cortando sal. Não tem que cortar sal, não, gente. Não tem que Para cortar com essa sal. viagem de cortar sal. Nem eu falo tem assim, que ter medo de tempero. não, eu falo com as pessoas assim, olha, velho. você vai pegar a clara, vai jogar um fundo, vai colocar o tempero que você quiser, coloca uma erva e pega e faz. Aí 5 claras ou 7 claras dá um volume gigante na hora de fazer e isso ocupa muito espaço no estômago. E eu falo para a pessoa, olha, você pode recorrer a essa refeição aqui. E muitas das pessoas recorrem e simplesmente, se você está com fome, essa refeição ela se torna super prazerosa de ser feita. Lógico. Então é tudo ter bom senso, galera. E são coisas que eu posso garantir para vocês. Uma vez que você aprenda isso tudo, você e coloque em prática por, sei lá, 1 mês, tá? Nunca mais você vai voltar atrás. O cara que faz isso, nunca mais ele vai deixar de fazer isso, nunca mais ele vai esquecer que isso existe. São estratégias, né, que elas te ajudam, ou seja, você estava ali um sofrimento interno, porque você não pode, você até quer seguir seu plano, você vai estar tendo resultado, e você começa a aprender estratégias que você simplesmente vai repeti-las à medida que você sentir aquilo. Uma outra estratégia também, Ramon, que a gente falou aqui antes, né, que eu gosto muito de utilizar conjugado com a abóbora, que é justamente a utilização de psyllium ou então de farelo de trigo. Eu lembrei, farelo de trigo, porque é mais comum de vocês acharem no supermercado, tá? Pode pegar a tabela do farelo de trigo ou então do psyllium e vocês vão ver que eles têm carboidrato. E aí depois você olha que desse carboidrato, olha a quantidade de fibra que tem, ou seja, de carboidrato fibroso, que eles não são metabolizados igual um carboidrato convencional dentro do seu corpo, causando um grau de saciedade muito grande. E eu sei que o psyllium é mais ou menos uns 80%, 85%, o farelo de trigo é a mesma coisa. Então a pessoa pega, por exemplo, 100 gramas, 150 gramas de abóbora cabotiá, coloca ali 30 gramas de psyllium, amassa tudo e come. Cara, simplesmente a pessoa fica ultra mega saciada. Que é outra estratégia? Eu tô dando muito ouro hoje. Mas pega um iogurte zero gordura, né? Um iogurte desses bem ralos. E esse iogurte é caro, tá? Já fala pra galera, que a galera vai pegar aquele iogurte baratão, aquela embalagem econômica. Não, esses iogurtes que são zero, eles são os mais caros que tem na prateleira. Você tem que investir em você mesmo. Pelo amor de Deus, galera. Pelo amor de Deus. Que vergonha você não poder usar, né, o iogurte zero lá se você está, né, se cuidando, entrando nessa jornada. Você tem que... Aquele Activia zero, Batavo zero e aquele triplo zero. Tem o triplo zero, Molico triplo zero. Então, eventualmente, você vai, né, ceder esse presente. Minha geladeira fica cheia desses iogurtes também, eu fico mamando. Quem me dera, eu tenho um grau de intolerância à lactose hoje em dia que me impossibilita de tomar iogurte, é um dos alimentos que eu sinto mais falta. Minha vida não seria tão divertida sem iogurte. Tá, o iogurte é ralo. Aí você vai reclamar, Ramon, mas ralo o iogurte, não sei o quê. Beleza, é ralo, tá tudo bem, eu vou resolver para você. Você vai pegar a farinha de chia, vai colocar 1 colher de farinha de chia. Uhum. Pode ser a chia normal também? Chia normal também, tá? 1 colher de psyllium e 1 colher de farinha de trigo. Aí você vai deixar... Farinha de trigo? Farinha de trigo não. Farelo. Farelo de trigo. Farinha. O Ramon tá querendo fazer um bolo. Ele tá querendo fazer um bolo. Ele leva no forno. Bolo de iogurte. Tá, aí você vai pegar, vai colocar num recipiente, vai colocar lá, sei lá, 500 ml, 500 gramas desse iogurte. Junto com essas pode farinhas, morango. Pode picar morango. Bater, né, tudo com morango. Tranquilo. Não bate, deixa o morango picadinho ali. E deixa isso de um dia para outro na geladeira. Né? Tampa e deixa um dia para outro. Vai ficar tão grosso, cara. Tão gostoso de comer isso que você não vai nem acreditar. É um tijolo. O tijolo da saciedade. Pode anotar aí, eu vou colocar para meus alunos. O tijolo da saciedade. Iogurte, psyllium, chia, farelo de trigo e com uns morangos picados por cima. Cara, olha que fantástico. E aí você fica me reclamando que... Aqui, realmente, cara, não tem desculpa. Não, tem desculpa se você não tem ferramenta. Se você fosse para a guerra hoje, o cara que vai para a guerra, ele é treinado para ir para a guerra. Se você hoje deseja ter um corpo excepcional,
poucas pessoas conquistam aquele corpo. Por quê? Porque poucas pessoas têm o direcionamento para poder conquistá-lo. Pronto. A gente começa a avaliar a situação do jeito que ela é. É muito fato hoje em dia você pegar e falar assim, por que poucas pessoas são secas? Por quê? Poucas pessoas são orientadas para serem secas, poucas pessoas têm disposição para serem secas, e do mundo, de todo mundo que tem isso, quantas têm as habilidades necessárias, que é justamente o que a gente está colocando aqui, a gente está abrindo a caixa de Pandora para vocês. Entendeu? Quem escutar esse episódio aqui, ele é obrigado a ter ali 7 estratégias para poder aguentar a fome, Ramon. Quer deixar seu iogurte mais sinistro ainda? Mais grosso ainda? Ele tá lá no iogurte, gente. Ele gostou da ideia. Farinha de linhaça e vai colocar, sei lá, 2 colheres, 3 colheres de farinha de linhaça. Aí esse troço vai ficar grosso de um jeito, cara. E vai ficar gostoso. Juro pra você que fica gostoso. Juro, prometo. E outra estratégia também, Ramon, eu tô lembrando aqui, você falando de misturar as coisas. Nós vamos contar tudo hoje. Vamos, hoje é tudo. Como é que a gente faz? Gelatina zero. Gelatina zero. Gelatina zero. Bom pra caramba. Não, sabe por que eu tô contando tudo? Eu mudei o foco. Igual, tá todo mundo escutando esse podcast aqui, mas você pode ter certeza, todas as alunas minhas hoje, aqui tem tanto material, tem tanta coisa boa que foi falado aqui, que toda aluna minha, na hora que começar a falar que tá com fome, Ramon, eu não preciso nem dar mais explicação, não. Eu falei assim, você vai lá e vai escutar o podcast. E aí eu vou fazer as orientações perante o caso dela, o que ela vai fazer de manipulação, mas esse podcast que já virou um FAQ meu, da minha consultoria, de tão bom que ele tá. É uma ferramenta de reeducação de alunos. Quando esquecer, vai lembrar tudo. Vai escutar no card. E aí, ó, gelatina zero. Eu uso bastante gelatina zero. Sabe que é um negócio que eu aprendi com a Luísa Drummond, inclusive. A Luísa Drummond, por que ela é seca, sinistra daquele jeito, velho? Ela é um ET. Primeiro, porque ela é ruim. A bicha é ruim. A bicha não... Todo dia. Cara, a Luísa não falha. Ela não erra. A Luísa era pra ter vindo falar com a gente. Ela não veio. Eu tô puto com ela. Não, mas ela Vou deixar bem claro isso aqui. Então, uma das coisas que eu aprendi com a Luísa, inclusive, é pegar um pouco de whey protein, que é outro alimento que é assim, reservado a você usar, né, uma quantidade tranquila ali, os 30 gramas ali numa refeição adicional, não vai ser um disruptor, né? Você vai pegar esse whey e vai fazer um whey de baunilha e uma gelatina zero de limão. E aí você vai uma mousse de limão, raspinha, dá pra colocar uma raspinha de limão, cara, por cima. Ramon, vamos ser chefe de cozinha. Chefe fitness de cozinha. Cara, você pode preparar, você prepara a gelatina e depois mistura o whey ali. E quando tiver a gelatina não firmou ainda na geladeira, mas ela começou a decantar o whey, você vai lá e dá mais uma mexidinha e daí deixa ela firmar mesmo. Cara, vai virar juro pra você, é um mousse de whey, é um mousse de limão. Eu fui dessa dica com um aluno meu, sabe o que ele fez? Ele falou, Danilo, eu incrementei a receita. Eu, como assim você incrementou a receita? A receita já estava bela, magnífica. Já estava perfeita. Eu descobri que se colocar creme de leite fica melhor. Ah, que bonito. Aí eu falei, meu amigo, pelo amor de Deus, você acabou com a receita fitness? Ele, não, foi minha mãe que deu a ideia. Aí eu falei, não, sua mãe é fantástica, eu te garanto que ficou muito gostoso, mas pra gente que tá pra secar, e essa pessoa tá com 5% de gordura, você não vai colocar esse creme de leite, faz uma parte pra sua mãe e deixa o creme de leite pra ela, você não vai fazer. E essa dica da gelatina zero é muito bacana. Tá? Tem gelatina zero de sabor, dá pra jogar com whey de chocolate, whey de baunilha. Cara, dá pra você fazer várias maracujá, combinações. Tá? Essa gelatina zero sem sabor, com maracujá, com whey de baunilha, fica fantástico, com uma mousse de maracujá muito boa. Você pode, uma coisa legal que você pode fazer. Um whey de baunilha ou um whey de maracujá, tem da Growth de maracujá, se eu não me engano. Você pode usar o whey de maracujá, usar a gelatina de maracujá, misturar isso tudo, bater no liquidificador, colocar na geladeira, firmar, né, essa gelatina, esse mousse que vai se transformar em um mousse, e depois você pega um maracujá, abre o maracujá, pega as sementinhas e coloca em cima. Junto pronto, com um pouquinho de nibs de cacau, tá perfeito. E você tem uma refeição absurdamente gostosa, nutritiva, que não vai abalar nem o corte mais severo do mundo. E, cara, como é que você vai reclamar de fome comendo isso? Sabe? Perfeito. Ou que seja vontade, surtei, tô com vontade de comer um doce. Cara, quer coisa mais gostosa que isso? Bacana. Eu tô com fome, Danilo. Eu tô me babando aqui falando dessas comidas. Não, vamos terminar logo. Dando fome, vamos. E o seguinte, Ramon, então, também explicar pro pessoal o seguinte, por que é tão importante a gente fazer essa sinalização de todos esses pontos que foram comentados aqui? Gente, chega um determinado momento que o corpo não é natural, né, Ramon, para um corpo ficar tão seco. E você tem que entender que antes do seu corpo desajustar seu metabolismo para que você não sinta fome, ele faz uma coisa muito mais simples. Ele aumenta aquela produção hormonal lá, o que o Ramon falou,
leptina e grelina, ele vai aumentar a sua quantidade de grelina absurdamente, então ele vai diminuir a sua sensibilidade de leptina, fazendo com que os alimentos eles passem a não satisfazer a tua fome. Às vezes acontece, Ramon, um quadro muito comum com algumas alunas, que elas começam a secar, aí tá um belo dia à noite, tá super seca, super tranquila, aí ela faz a refeição dela, normal da dieta. Ela usa algumas estratégias que a gente colocou aqui. E, de repente, ela sente uma fome maior e é justamente o quê? Ela interpretar que isso é uma situação hormonal. É o corpo dela falando o seguinte, olha, a situação está tão severa, tão extrema, que independente do que ela comer, eu só vou parar na hora que o estômago dela estiver cheio fisicamente. É a hora que ela confunde um quadro de descontrole alimentar com compulsão e come a cozinha inteira. E isso às vezes acontece com as meninas, né? Acontece, mas você vai com o tempo aprendendo a gerenciar isso. O que é mais importante? Quando isso acontece, não desespera, velho. Aconteceu. Você tentou, você segurou o máximo que deu, você deu o teu máximo, você usou todas essas estratégias, você já comeu uma melancia inteira, comeu o melão inteiro, comeu as gelatinas que você tinha na geladeira. Aí você comeu... Com certeza, se fizer isso, para o processo, né? Com certeza. Tá, mas vamos supor que você é um alienígena, que a tua resposta fisiológica ela é assim, exacerbada. A pessoa não se preparou. A pessoa não se preparou. É o Oswaldo. É o Oswaldo sem a Bruna. Mas vamos supor que você fez tudo isso, né? Você é um alienígena, fisiologicamente falando. Você tomou todas essas atitudes e mesmo assim você foi lá e abriu uma caixa de bombom e comeu. O que importa? O que importa é que você não se desespere. No outro dia, você se prepare um pouco melhor e você volte à rotina dietética como fazia antes, né? Não é para você no outro dia falar, eu já comi a minha caixa de chocolate, agora já vou errar o café da manhã porque eu já fiz cagada. Não, mano, essa é a atitude de quem perde. É importante falar isso aqui porque isso acontece direto, tá? Isso acontece direto. Tem pessoas, gente, que passam 6 meses, 9 meses colecionando resultado e perante um evento negativo, onde a pessoa, às vezes, o quê? Comeu não uma barra de bombom, uma caixa de bombom, não. Ela comeu, foi 3 caixas de bombom e ela nunca mais volta para a dieta. Só para vocês terem uma ideia, o tanto que isso é importante. Então, perante uma situação de descontrole, na hora que você, às vezes, não usou todas as estratégias e você, o quê? Da próxima vez pode se planejar melhor. O mais importante perante um erro que envolve alimentos muito densos energeticamente é você voltar para o seu planejamento. Voltou, acabou, resolveu o problema. Esquece. Avalie por que eu errei, qual que foi o gatilho, o que eu posso fazer para poder não acontecer isso novamente, porque vai acontecer de forma análoga. Lógico. E segue o caminho. E como a gente havia falado, se você tiver, sei lá, pelo menos 3 estratégias dessa, né, na geladeira, na tua casa, se você tiver tomado pelo menos 3 dessas estratégias e tido carinho de preparar, deixar as coisas certas, não vai chegar nesse ponto. Não vai. Não chega. Então, gente, se programem, se organizem, usem essas estratégias, porque isso aqui é ouro em pó. Eu brinco, Ramon, na rede social, quando eu posto alguma coisa muito boa. Na verdade, tudo que a gente posta é muito bom. Você pode ter certeza. Você pode ir lá na rede social do Ramon e na minha rede social. A gente tem segurança em falar isso porque a gente está colocando tudo que a gente mais ama, sabe e gosta ali dentro. São pílulas de todo o conhecimento que a gente tem, que a gente consegue passar para as pessoas diariamente. E na hora que eu passo alguma coisa que eu demorei anos para poder chegar a essa conclusão, eu escrevo ouro em pó. E isso aqui hoje, que a gente foi falado aqui, é ouro em pó para você que quer secar. Você pode ter certeza, todas as vezes que você falhou ao secar, eu te garanto, você não usou essas estratégias. Então, a partir de agora, você se torna uma pessoa, uma mulher, um homem muito mais apto a conseguir ter resultado. Exatamente. Então, lembre que quando você fizer sair do plano, né, ou precisar reforçar, reouça esse podcast, porque você vai ter mais ideias, você vai conseguir internalizar melhor essas informações, né? Então, tá aí, galera, na mão de vocês. Tá fácil. De graça, tá? De graça. E é isso aí. Aproveitem, então. Escutem, reescutem. A gente faz isso na Ramon. A gente escuta a gente. Eu fico... Vocês acreditam, galera, que eu gravo isso aqui, o Danilo grava isso aqui, e a gente fica reescutando, porque isso faz com que a gente consiga ver as ideias de uma forma diferente, consiga interpretar melhor as situações, ouvindo que a gente mesmo falou. Então, imagine vocês o quanto é necessário e importante
e produtivo que vocês escutem isso, depois escutem novamente, depois deixem um tempo Coloquem passar. em prática. Isso, coloquem em prática, depois escute de novo, porque isso aqui vai fazer com que vocês definitivamente não tenham mais problemas com relação à intercorrência desses problemas que já nem são mais problemas, porque se você tem solução, já não é mais um problema, né? Exato. Então, tá resolvido, galera. Perfeito, Fechado? então. Muito obrigado por quem acompanhou e está acompanhando e nos dá os feedbacks, porque isso é extremamente importante. Isso aí. Então, tamo junto, Tamo Ramon junto. Projeto, mais um pra conta. É Vamos pra isso aí. terceira temporada. E valeu, galera. Tamo junto. Até mais.